Glória a Deus. Shalom, Projeto Vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Como sempre falamos, iniciamos a semana da melhor maneira que podemos começar, que é na casa do Senhor, em comunidade, em comunhão, servindo ao Senhor, prestando ao Senhor esse dia maravilhoso. E como a gente sempre fala, né? A celebração, o culto de domingo, ele começa desde a sua casa, quando você acorda. Você já levanta, aquele culto já começou. Aqui é apenas o fato de você externar o teu coração, esse coração grato. E hoje é uma manhã muito especial, né? Nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, mas nós não somos religiosos, amém? Então por isso nós separamos um dia para poder ser gratos pelas mamães, para a gente poder orar, para a gente poder se festejar. Eu sei que muitos de vocês, quando eu acabar aqui, vão sair, vão jantar com alguns amigos, ou melhor dizendo, vão almoçar com alguns amigos, vão mandar as mensagens para os pais, para a mãe no Brasil, ou onde for, ou o país que sua família está. E é muito especial essa manhã, e eu tenho esse compromisso de trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Então a mensagem de hoje não é uma mensagem para as mães, é uma mensagem para os pais, para as mães, para os filhos e filhas. Até falei com a pastora, pastora, acho que você tem que pregar hoje, hein? Acho que você tem que pregar aí. A mensagem foi dada, Deus está falando sobre a paciência, Deus trouxe os negócios ali, irmãos, eu não sei não, mas Deus falou ali. Os homens também estão pedindo para as mulheres também ter paciência, né? Glória a Deus, homem pode dizer amém? Amém. Irmão, você está em dúvida, levanta a mão, irmão, em nome de Jesus, hein? Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Quero trazer uma palavra para edificar a tua vida. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versos 35 a 43. Livro de Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 35 a 43. É uma passagem bíblica muito conhecida. Quero trazer algumas revelações de Deus para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que podem abrir portas, que podem fazer abrir portas em áreas que você precisa, em ações que Deus precisa fazer em tua vida. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 35, aos versos, capítulo 18, versos 35 a 43. Eu vou ler na minha Bíblia, ok? Talvez a minha Bíblia pode estar uma versão diferente do que você tem na sua mão, mas me acompanha comigo. Diz o seguinte: Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado à beira do caminho, fazendo o quê? Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era. O que ele fez? O que era aquilo? E Jesus de Nazaré, aí disseram, é Jesus de Nazaré que está passando? Responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso, começaram a louvar a Deus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Deus, oramos a tua palavra, porque a tua palavra ela é como uma flecha que ela entra, ela não volta, ela faz o que te apraz. A tua palavra ela tem esse poder de entrar na divisão entre juntas e medulas. A tua palavra tem esse poder de trazer direção para a tua igreja, para a nossa vida, Senhor. Por isso nós queremos, a Deus, abrir o nosso coração como uma terra fértil, para receber essa semente que é a tua palavra. Que a tua palavra seja escudo, que a tua palavra seja luz, tanto na escuridão que nós necessitamos no nosso dia a dia, Senhor.
Por isso, Deus, abrimos nosso coração, abrimos nossa vida. Senhor, Espírito Santo, Tu és bem-vindo para te fazer o que te apraz. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Repita comigo, erga a sua voz. Repita comigo, erga a minha voz. Esse é o tema central da nossa mensagem de hoje. E eu quero que você entenda, quero te fazer uma pergunta. Você está convicto? A pergunta que eu inicio esse sermão de hoje. Você está convicto? Erguer a voz, o que nós vamos estudar aqui hoje, não tem a ver com volume, não tem a ver com eloquência. Erguer a voz aqui tem a ver com convicção, com verdade. Vou repetir para você. O que nós iremos tratar hoje, o que nós iremos estudar sobre a vida desse cego, talvez você nunca analisou por essa ótica, mas hoje eu quero trazer uma ótica sobre erguer a voz, e não quer dizer sobre volume, não quer dizer sobre eloquência, quer dizer sobre convicção e verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguém defender uma causa sem ter certeza sobre aquilo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você compraria um produto de um vendedor que no processo de venda ele não passa a confiança do que ele está vendendo? Você compraria sim ou não? A mesma coisa, por exemplo, quando um líder de uma empresa, à beira de uma falência, tenta de alguma forma motivar a sua equipe, mas sem sucesso. Acredite, ninguém consegue convencer o outro sem estar verdadeiramente convicto da verdade que carrega. E eu quero liberar para a tua vida hoje, nesta manhã, uma palavra profética para a tua vida. Existe uma verdade que está dentro de você, que ela só vai se manifestar na sua vida quando ela se tornar uma verdade para a tua casa, quando ela se tornar uma verdade para os teus negócios, quando ela se tornar uma verdade para a sua família. Existe uma verdade que Deus já liberou para a sua vida, que muitas das vezes está faltando você erguer a voz, mas não erguer uma voz com eloquência, é erguer a voz com um sentido de verdade, de convicção, porque eu creio. E muitas das vezes nós estamos em um estado aonde falta-nos fé, falta-nos convicção daquilo que está em nós. Existe uma verdade que está dentro de você, mas ela só se tornará verdade quando você acreditar, quando você tiver fé, quando você tiver convicção do que vai acontecer. Agora, se em situações práticas na nossa vida, assim como eu falei de um vendedor que vende um produto e muitas das vezes ele não consegue mostrar confiança no que ele está vendendo, imagine a profundidade de falar de Deus que você não conhece na intimidade. Muitas pessoas enfrentam desafios e atravessam desertos que parecem não ter fim, simplesmente porque não buscam viver com convicção e verdade do que Deus é em sua vida. E aí a pergunta é: como declarar que a vitória virá se você mesmo tem dúvidas sobre ela? Você pergunte isso nesta manhã. Como declarar uma cura se você principalmente tem dúvida dessa cura? Como profetizar, por exemplo, uma família feliz se você realmente tem dúvida da sua família feliz? Como profetizar portas abertas se você tem dúvidas das portas abertas das bênçãos do Senhor para a tua vida? Como fazer isso? Como fazer? A notícia de que Deus está disposto a agir em meio ao caos é garantida. Mas para que isso ocorra em nossas vidas, nós precisamos crer. Repita comigo, crer. Repita comigo, convicção. Repita comigo, fé. Quando essa verdade se torna real em nossa vida, declaramos com autoridade. E aí tem a ver com o tema de hoje sobre erga a voz. E erguer a voz com autoridade, erguer a voz com convicção. Então, o que você tem declarado
e de que forma tem falado sobre Deus, sobre o que Deus pode fazer em tua vida. E agora eu quero te levar para esse cenário, alguns ensinamentos sobre esse cego, esse mendigo que estava ali, que de alguma forma ergueu a sua voz para chamar a atenção de Jesus àquela multidão. Verso 35 diz assim: Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, e talvez na sua tradução está mendigando. Sabe o que me chama muito a atenção aqui? E o primeiro ensinamento que eu quero trazer para a tua vida nesta manhã, ser profeta e boca de Deus para a tua vida, é que a situação aonde o cego estava não definia quem ele era. A posição aonde o cego estava não definia quem ele era. Porque se você parar para analisar, a Bíblia diz que ele estava na beira da estrada, ele estava na rua, mendigando. Mas como que um homem que estava mendigando, que estava ali talvez nos seus afazeres, começa a mudar o cenário da vida dele em prol de buscar uma pessoa que poderia talvez trazer a cura para a vida dele? Porque aquele cego entendia que a situação dele atual não definia quem ele era. Deixa eu trazer um rema para a tua vida nesta manhã. Não sou o que eu estou passando, sou o que Deus está construindo. Eu quero que você vire para essa pessoa do seu lado e fale assim: você não é o que está passando. Você é o que Deus está construindo. Repita com ele: você não é o que está passando. Você é o que Deus está construindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para cá. Ele não deixou que a sua posição atual impedisse que ele pudesse se transportar para uma posição futura de erguer a sua voz e ser convicto que ele poderia ser curado. E o problema nosso é que nós nos colocamos nessa posição todos os dias, nos questionamos para Deus e fazemos várias e várias perguntas sobre Deus. Por que está acontecendo isso? Deixa eu ilustrar isso para você. Quando você passa em uma casa e ela está sendo construída, você vê pedaços de tijolos, você vê madeira, você vê resto de obra, e talvez alguém ali possa julgar aquela construção, possa fazer uma leitura, que talvez aquilo ali não é nada bom. Mas entenda uma coisa, o arquiteto sabe exatamente o que está fazendo. Ele tem um projeto, ele tem um plano e ele tem um propósito. E eu quero trazer para a tua vida nesta manhã: não se caracterize, não julgue a sua vida pelo seu estado atual. A sua vida está na mão do grande arquiteto. Existe um propósito, existe um preparo, um crescimento que esse grande arquiteto está construindo na tua vida, porque o teu estado atual não define o seu futuro, porque o seu futuro está nas mãos do Senhor. Você pode dizer amém? Assim também é com Deus em sua vida. Você pode estar passando por desemprego. Talvez você está aqui. Talvez você esteja aqui passando um diagnóstico difícil de doença, uma calamidade. Talvez você esteja aqui passando por um processo de rejeição. Talvez você está aqui passando por um tempo de espera. Mas isso não é quem você é. Isso é o que você está atravessando. Enquanto Deus trabalha em você, Ele está formando o teu caráter, Ele está te formando da sua fé, Ele está formando a sua humildade, Ele está formando a sua perseverança, Ele está preparando você para algo maior, algo glorioso. Esse é o Deus que nós servimos. Se existe uma passagem bíblica que aquece o meu coração, é toda vez que eu lembro de Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Deixa eu ler para você. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Apóstolo Paulo falando.
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu dizer para você uma verdade: o diabo sabe disso, os seus inimigos sabem disso, e querem te julgar, querem te colocar numa posição aonde, não, você não pode orar, você é um pecador, você é uma pecadora, você está errado, você está errada, de ficar te julgando. Mas deixa eu dizer para você, erga a tua voz. Erga a tua voz. Aquele mendigo naquela posição, mesmo mendigando, entendeu que o que ele estava fazendo não definia a vida dele. O que definia a fé dele era, o que definia a vida dele era a fé. Era a convicção que ele tinha de, peraí, eu estou mendigando, eu estou fazendo uma coisa aqui, mas isso aqui não é o meu fim. Eu estou fazendo uma coisa aqui, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu estou fazendo uma coisa aqui, mas é passageira. Eu creio que posso ser curado, eu creio que posso mudar a minha vida. O diabo sabe disso. O diabo sabe da situação atual que você está. Por isso que eu quero trazer essa palavra para o teu coração. Por isso que Deus quer trazer essa palavra para o teu coração. Erga a tua voz, querido. Erga a sua voz. Seja como uma voz de trombeta. Seja uma voz poderosa da mão do Senhor. Mas não simplesmente uma voz com eloquência, mas uma voz com fé. Quando os desafios se levantarem, quando a enfermidade se levantar, quando as tribulações se levantarem, erga a sua voz dizendo: Senhor, Tu estás comigo. Eu não vou padecer. A Tua palavra declara que Deus nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você tem noção o que é isso? É a palavra declarando isso para a minha vida e a sua vida. Então o primeiro ensinamento que eu tenho sobre erguer a voz é sobre que o meu estado atual não me define. Verso 35 diz assim, verso 36, diz assim: quando ouviu a multidão passando, ele o quê? Perguntou o que era aquilo. Talvez na sua tradução seja diferente. Repita comigo, perguntou. Repita comigo, perguntou. Aqueles que não sabem aqui, eu tenho a Sara, e a Sara vai fazer 3 anos, e a Sara ela está numa fase do que é, o que é isso? Ela chega para mim, olha na minha barba e fala, o que é isso? Ela olha para meu ouvido e fala assim, o que é isso? Aí ela pergunta, meu tênis, o que é isso? Ela está naquela fase, talvez você conheça. Se você já criou ou convive com uma criança entre 3 a 5 anos, sabe bem como é. A cada minuto, uma nova pergunta. O que é isso? Por quê? E por que de novo? Estudos mostram que crianças fazem dezenas de perguntas por hora, porque estão tentando compreender o mundo. Existe uma doutora, Michelle Jones, que publicou um estudo que ela fala que crianças pequenas fazem em média 76 perguntas por dia. 76 perguntas por hora. 76 perguntas por hora durante interações com o adulto. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem que ter paciência. A maioria das perguntas visa sobre informação real. Não é apenas atenção. Ele não quer só atenção, ele quer conhecer. Elas ajustam suas perguntas com base nas respostas que recebem, o que indica que estão realmente tentando aprender. Assim como a criança pergunta o que é isso, nós também precisamos cultivar o coração curioso diante de Deus. Perguntando, ouvindo e aprendendo. E quando eu leio isso, quando eu vejo aquele homem mendigando, dizendo, primeiro, o meu estado atual não me define, eu quero erguer a minha voz. E a segundo passo, ele perguntou, ou seja, ele gerou uma curiosidade, ele teve interesse em aprender, em dizer alguma coisa e perguntar, porque ele estava ali
Logicamente ele não era cego, não sabia o que estava acontecendo ao redor, e ele vê aquela multidão, ele vê aquelas pessoas transitando, e ele, peraí, o que está acontecendo? E ele pergunta, e aí quando eu trago essa ilustração das crianças, sabe o que me lembra? E eu quero trazer para o teu coração nesta manhã, Mateus capítulo 19, verso 14, talvez você conheça essa mensagem, esse versículo bíblico. Livro de Mateus capítulo 19, verso 14, Jesus disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Era isso. Essa essência que nós não podemos perder. Não era no sentido literal, era no sentido ali ilustrativo de dizer, essa é a essência que uma criança tem, de querer conhecer. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, a sua voz vai ter poder quando você tiver convicção, mas para você poder ter convicção, você precisa conhecer o seu Deus, você precisa conhecer o seu Senhor, e para conhecer o seu Senhor, você precisa perguntar, repita comigo, perguntar, você precisa perguntar. Você precisa querer conhecer, você precisa ter curiosidade, assim como uma criança, para erguer a tua voz. Terceiro ensinamento sobre esse cego, mendigo, de Lucas capítulo 18, repita comigo, Nazareno. Nazareno. No verso 37 diz assim, e Jesus de Nazaré, aí disseram para ele, é Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando o cego pergunta à multidão quem está chegando, a única resposta foi Jesus de Nazaré. Mas Nazaré era uma cidade pouco importante na Galileia. Não tinha representação nenhuma. Não havia nada messiânico nisso, não havia nada de poder. Não é à toa que em João capítulo 1, verso 46, diz assim, perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. Ou seja, o cego, apesar de ter ouvido que era Jesus de Nazaré, isso não mudou o que ele tinha por conhecimento, e nós vamos ver isso no verso 38. Agora, dizer uma coisa para você. O que define sua vida não é da onde você veio, mas para onde Deus está te levando. Eu não sei a tua história. Aquele cego entendeu isso. Porque quando a multidão diz assim, quando ele pergunta, quem está vindo aqui? Aí vai lá, Jesus de Nazaré. Ou seja, pode vir uma coisa boa de Nazaré? O que é essa cidade? Sabe por quê? Porque o que estava sendo transferido ali era, olha, é um cara que está vindo aí, que vem lá de Nazaré. Entenda uma coisa. De onde você veio pode explicar sua história, mas não define seu destino. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei aonde você viveu na sua infância. Eu não sei as situações que você passa no dia a dia. Mas entenda uma coisa. Da onde você veio não define a sua vida. Deus está construindo algo poderoso em sua vida quando você entender que você precisa erguer a sua voz e declarar com convicção. E aí no verso 38, que é o próximo ensinamento, que ele declara no verso 38, foi aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma chave nesse versículo 38, que talvez a gente leu várias e várias vezes e nunca percebeu. Entenda uma coisa, apesar de no verso 37, um homem ou uma mulher, seja o que for, a multidão declarar que era Jesus de Nazaré, quando aquele homem, ele vai ao encontro de Jesus, ou ele vai no meio da multidão e ele grita, ele vai erguer a sua voz, ele faz uma palavrinha-chave. Ele diz assim, Jesus, filho de Davi. Ninguém disse para ele que aquele homem era filho de Davi. Em Mateus, no capítulo 1, verso 1, ele vai dar a narrativa sobre a descendência de Jesus e mostra que Jesus era filho de Davi. Quando aquele homem declara que Jesus era filho de Davi, ele estava reconhecendo o seu senhorio. Ele estava reconhecendo o poder de Jesus. Ele estava reconhecendo que aquele era o Messias. E essa palavra foi uma chave para a transformação da vida daquele homem, daquele cego.
Várias profecias no Antigo Testamento apontavam para a Messias, que viria da linhagem de Davi. Portanto, chamar Jesus de filho de Davi era reconhecê-lo como rei legítimo de Israel, o ungido de Deus. O cego creu. Nunca viu Jesus, mas independente da situação que ele estava, ele creu que aquele homem era filho de Deus, aquele homem era filho de Davi, aquele homem era da descendência, aquele homem era Messias. Eu não sei, talvez o histórico dele, talvez em algum momento alguém lá atrás que ensinou os mandamentos, leu a Torá, seja o que for, teve algum ensinamento para ele, e aquele momento ali ele creu, ele falou: eu lembro, Jesus de Nazaré, eu creio nesse homem, esse homem é filho de Davi. Quer erguer a tua voz? Reconheça, tenha convicção de que Jesus pode mudar o cenário da sua vida. Quer erguer a sua voz? Quer erguer a tua voz com autoridade? Reconheça que Jesus é filho de Davi, que Ele tem todo o poder para a tua vida. Verso 39. Verso 39. E as pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Eu quero convidar você para poder se colocar de pé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para cá. Eu já estou caminhando para o encerramento. O último ensinamento de erguer a tua voz é: a multidão vai tentar te calar. Seus problemas vão querer que você se cale. As pessoas ao seu redor talvez vão induzir que você se cale. Mas deixa eu dizer para você: erga a sua voz. Erga a sua voz com autoridade para declarar isso. O cego, conhecido também como Bartimeu, nos ensina que a fé verdadeira tem voz. Mesmo quando tentaram calá-lo, ele gritou ainda mais alto. Mesmo sem enxergar, ele creu no que nunca tinha visto. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Um homem creu em um outro homem que ele nunca tinha visto. Quer entender essa voz? Quer erguer a tua voz? Quer erguer a sua voz? Aprenda com esse homem. Mesmo sem enxergar, ele creu no que nunca tinha visto. Mesmo sendo ignorado pela multidão, ele foi ouvido pelo céu. Talvez você está aí hoje. Você pode não ver, mas você pode crer. Vou repetir para você. Talvez o cenário da tua vida é caótico. Talvez os problemas na sua vida são caóticos. Talvez a doença que te alarma seja caótica. Talvez as situações mais adversas. Mas eu vou dizer para você: você pode não ver, mas você pode crer. Você pode não entender, mas você pode confiar e declarar: Filho de Davi, venha ao meu encontro. Filho de Davi, manifeste o seu poder. Filho de Davi, manifeste a sua glória. Você pode estar sendo ignorado por muitos, mas Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor. Hoje é dia de erguer a tua voz, igreja. Hoje é dia de erguer a sua voz. Diante da dor, erga a sua voz. Diante da vergonha, erga a sua voz. Diante das dúvidas, erga a sua voz. Não se cale por causa da sua origem, do seu passado ou da situação que você se encontra agora. Deus não ouve só palavras bonitas, querido. Ele ouve corações sinceros. Deus não ouve só palavras eloquentes, palavras de estudos, de mestrado, advanced degree, de mestrado. Não, Deus quer ouvir corações sinceros. Eu quero te encorajar nesta manhã a declarar como aquele cego: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero que você declare nessa manhã, repita comigo: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu dizer para você, quando você erguer a sua voz com fé, Jesus para. Quando você ergue a sua voz com fé,
Jesus para, porque a Bíblia diz que Jesus estava caminhando e alguém gritando na multidão. O que aconteceu? Jesus parou. Deixa eu falar uma coisa para você. Se existe uma coisa que chama a atenção de Deus, é um coração sincero. É um coração sincero, é um coração ali de humilde, um coração de reconhecendo a sua majestade. Quando você clama com convicção, o céu se move. Quando você clama com convicção, o céu se move ao seu favor, querido. Existe uma chave liberada pelo Senhor para a tua vida. Quando você confessa quem Ele é, Ele revela quem é Ele para você.